dia do Senhor. É o dia que tem culto, tem a escola dominical. Nossa, já tá quase no horário, daqui a pouco vai começar. Abre seu coração, porque a palavra de Deus vai entrar. Um beijo, um bom culto. Mua! Glória a Deus, igreja. Estamos mais uma vez aqui para adorar o Senhor. E vamos adorar com bastante alegria. Vem com Josué no Vale de Jericó. Nós possamos ter a coragem de Josué. Ser forte, ser corajoso. Estamos passando, irmãos, por momentos difíceis. Mas que você, assim como você e eu, nós aqui possamos ser fortes e corajosos. Porque quem vai à frente é o Senhor da guerra. É o nosso general. É o Senhor Jesus. É o nosso Deus que cuida de todas as coisas. E naquele povo, quando estava ao redor daquela muralha, né, eles estavam ali guerreando, né? E aí naquele momento, quando eles começaram ali a dar aquele grito, o Senhor falaram para ele guerrear ali, aquela muralha caiu, né? E as trombetas soaram, né? E as muralhas caíram. E nós possamos, assim como Josué, como aquele povo, também estar ali firmes, estar ali fortes. Não importa o tamanho da muralha que está à nossa frente, porque quem está conosco é Deus. E toda muralha em nome de Jesus vai cair. Toda doença, toda enfermidade, tudo que tem falado vai cair em nome de Jesus. E nós vamos celebrar como aquele povo celebrou. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos celebrar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. É muito bom poder novamente estar compartilhando com você da palavra do Senhor, esse culto tão importante que nós temos, onde nós estamos aqui reunidos espiritualmente para juntos buscarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Hoje é um dia de louvor, dia de gratidão ao Senhor, dia de estarmos diante de Deus, orando, louvando e prontos para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Nós estamos nesse mês de maio, como é tradicionalmente celebrado por todos nós cristãos, o mês da família.
é o mês que nós separamos para estar dando uma ênfase maior para esta instituição tão importante que Deus assim criou. Eu queria compartilhar com vocês nesse dia sobre esse assunto tão pertinente, tão importante. Nós falamos um pouco no primeiro domingo, no Dia das Mães, e vamos dar essa ênfase, tanto nesse domingo quanto no próximo domingo, que estaremos encerrando o mês de maio, falando um pouco mais sobre a família. E realmente louvando a Deus e orando para que Deus possa abençoar cada familiar, que Deus possa abençoar cada família da nossa igreja, do mundo, da nossa sociedade, para que ela seja bem-sucedida e possa ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. Eu vou ler um texto, a palavra de Deus, o texto básico do nosso culto, da nossa mensagem. Você poderá acompanhar. Se você não tem a sua Bíblia, você poderá ver aí na tela, tá bom? Para quem não sabe, meu nome é Marcos, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Interlagos. E é um prazer poder falar com você, poder entrar no seu lar e trazer o recado do Senhor ao seu coração. Vamos assim então ler a palavra de Deus, Salmo 127, versículo 1 e Salmo 128, versículo 1 também. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 128, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos orar agora ao Senhor nesse momento, pedir que Deus possa falar grandemente ao nosso coração. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse instante tão precioso que nós temos, de louvor e adoração ao Teu santo e bendito nome, Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela família, como nós vemos aqui nesse texto, em toda a palavra de Deus, que Deus ama a família, que Deus preserva, que Deus foi quem instituiu e que Deus é aquele que cuida da família. Vem estar com o Teu povo, vem estar com a Tua igreja, ó Deus, no dia de hoje, onde nós estamos reunidos louvando ao Senhor, apesar da distância de cada um, mas estamos unidos em Teu Espírito Santo e unidos, ó Pai, no propósito de servir a Ti e honrar a Ti. Fala aos nossos corações, transforma a nossa vida e o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Esses dois textos que nós acabamos de ler são textos fundamentais. Eu gosto muito desses dois textos. Para mim são textos que falam diretamente ao coração da família, que fala realmente e mostra para nós a importância que é a família, o povo de Deus, a importância que é estarmos servindo e honrando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que entender que a família é um projeto de Deus. A família foi projetada, elaborada, projetada, executada, e a família é preservada pelo Senhor. Nós temos que entender isso. Quando a família sai desse propósito, quando a família esquece isso, coloca de lado isto, a família caminha para um lado complicado, com risco muito grande de vir a ser desfeita e deixar de existir. Nós sabemos que a família passa por dias difíceis, né? Vivemos dias difíceis, né? Onde nós passamos por muitas dificuldades, né? Dificuldades de desentendimento, onde há muitas incompatibilidades de gêneros entre marido e esposa, de pais com filhos, né? Vivemos momentos difíceis financeiros, estamos atravessando uma pandemia onde muitas famílias perderam o seu trabalho ou não estão podendo executar o seu trabalho por algum impedimento, ou talvez estão correndo risco disto, né? Tiveram o seu salário reduzido. Então a família enfrenta dificuldade com enfermidade. São muitos casos que nós vemos de pessoas que estão passando por uma luta com relação à enfermidade. Nós estamos vendo agora, principalmente essa semana, foi uma semana muito difícil, onde vários familiares, amigos nossos, próximos a nós, foram contaminados com a Covid-19 ou talvez perderam um ente querido por algum outro motivo. Ou seja, a família passa por momentos difíceis. Falta de amor, falta de comunhão. O adultério hoje tem sido algo tão comum muitas vezes no meio
familiar e no meio cristão, inclusive. O divórcio, que hoje tem sido algo banal, onde as pessoas casam e separam naturalmente, como se tudo fosse normal, como se a família pudesse iniciar e terminar rapidamente, ou seja, a banalização do casamento. Então, ou seja, a família passa por dias muito difíceis, mas nós não podemos esquecer que nós temos alguém que está ao nosso lado, que nós temos alguém que se preocupa com a família, nós temos alguém que ama a família, nós temos alguém que jamais irá nos abandonar, que quer estar presente dentro dos nossos lares, alguém que quer estar dentro da sua casa, da minha casa, alguém que quer realmente transformar o nosso ser, alguém que quer realmente fazer de tudo para que a família seja bem sucedida. E nós vemos nesse texto do livro de Salmos, nesses 2 salmos que nós acabamos de ler, que realmente o Senhor é esta pessoa, é esse ser que quer realmente abençoar a família. Nesse texto nós vemos aí, meus amados irmãos, 3 pilares básicos que nós podemos assim estar firmando a nossa família. Claro que há outros, né, que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia traz vários ensinamentos para que a família seja bem sucedida. O melhor manual para a família, eu já falei em outras oportunidades e volto a afirmar, é a palavra de Deus. A Bíblia é o melhor manual. Existem vários livros importantes que são fundamentais para que a família possa ser bem sucedida e a família possa cumprir a vontade de Deus. Mas o principal é esse aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o melhor manual que a família pode e deve seguir. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui vários pilares, né? O Salmo 1, Salmo 127, versículo 1, melhor dizendo, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o primeiro pilar que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, para você e para a sua família, é Deus estar no centro do núcleo familiar. Deus quer ser o centro na sua casa. A sua família deve ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Você deve, acima de tudo, deixar que Deus domine cada área da sua vida, da sua família. Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa direcionar a sua família, que você possa, juntamente com a sua família, estar servindo ao Senhor, estar aos pés do nosso Senhor. O que isso significa, Deus estar no centro da família? Significa que Deus deverá estar no coração de cada membro da família. E quando Ele está no nosso coração, Ele controla as nossas emoções. Ele realmente molda o nosso caráter. Nós, com certeza, temos vários defeitos. Eu tenho vários defeitos também, todos nós temos. Somos pecadores por natureza. E quando nós deixamos Deus tomar conta da nossa vida, das nossas atitudes, Deus estar no centro das nossas atitudes, no centro do nosso coração, com certeza Ele há de controlar as nossas emoções, controlar as nossas intenções e moldar o nosso caráter, né? Devemos declarar guerra ao orgulho, ao egoísmo, né? Nós muitas vezes, como família, como casal, muitas vezes nós somos e agimos de maneira orgulhosa, não querendo mudar, não querendo ceder. Quando nós casamos e constituímos uma família, nós temos que entender que nós vamos ter que renunciar a algumas coisas importantes. Renunciar a algumas coisas fundamentais que nós muitas vezes praticamos, que muitas vezes desagrada o nosso ente querido. Nós temos que declarar guerra ao egoísmo, não é a minha vontade que prevalece. Na família, quando nós vivemos junto com a nossa esposa, ou a esposa com o marido, com os nossos filhos, nós não podemos jamais ser egoístas, achar que somente o que eu penso, somente o que eu quero é o que vale. Não, muito pelo contrário. Temos que olhar aquilo que é importante para a nossa família como um todo. Como um todo. Nós não podemos, temos que fazer morrer o nosso eu. Temos que dizer o que Paulo nos ensina, lá em Gálatas capítulo 2. Vou ler para vocês. Gálatas capítulo 2,
nos ensina algo fundamental, que eu sempre reforço e falo desse texto para vocês. Eu acho que nós temos que assim também estar vivendo. Gálatas 2, versículo 20, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, Cristo me amou, Cristo se entregou pela minha vida, Cristo comprou a minha vida, pagou um alto preço, agora eu pertenço a Ele, e quem tem que reinar no meu coração é Ele, e não o meu eu, o meu ego. Temos que declarar guerra à irresponsabilidade. Meus amados irmãos, quantos membros muitas vezes da família são irresponsáveis? Há muitos homens que não levam a sério o fator que ele é o chefe da casa, ele é o responsável para suprir a casa, e muitas vezes vive de maneira irresponsável. Não se preocupa com a sua esposa, não se preocupa com os seus filhos, não se preocupa realmente de assumir a sua responsabilidade, não se preocupa em levar a sua família aos pés do Senhor, muitas vezes é irresponsável com relação às coisas de Deus. Ou seja, temos que declarar guerra à irresponsabilidade, ao desrespeito. Hoje muitas famílias estão terminando por questões de desrespeito. E desrespeito é uma palavra muito profunda. Por exemplo, o adultério, que tem destruído muitos e muitos lares, ele é fundamentado no desrespeito. É um desrespeito. Você, meu amado irmão, lembra de uma coisa. Você, minha amada irmã, lembra de uma coisa. Você é templo do Espírito Santo de Deus. O seu corpo pertence, em primeiro lugar, ao Senhor. Em segundo lugar, ao seu esposo e da esposa para com o seu marido. Ou seja, quando nós cedemos e se nós deixamos ser levados pelo adultério, nós estamos pecando gravemente e profanando o templo do Senhor. Ou seja, temos que valorizar e respeitar uns aos outros. O arrependimento deve ser vivenciado, né? Devemos desafiar as pessoas a buscar a Deus, né? Porque Ele assim transforma o nosso coração. Então, ou seja, primeiro pilar, Deus estar no centro do núcleo familiar. Deus está no centro do nosso coração. Deus está no centro da nossa família. Segundo pilar que nós vemos nesse texto, que nós lemos nosso texto base, lá de Salmo 127 e Salmo 128, voltando lá para o nosso texto, o segundo pilar é caminhar juntamente com Cristo, para que a felicidade da família seja completa. Como é que eu posso ser feliz com a minha família? Ah, pastor, é ter muitos bens? Não. Claro que os bens são importantes. A família existe, a família trabalha para isso. Nós trabalhamos, nós nos empenhamos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Juntos nós caminhamos e assim nós vamos crescendo, nós podemos, claro, adquirir muitos bens, isso é muito importante, mas principalmente a maior riqueza é estar aos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador. Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que maravilha. Aqui diz bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado quer dizer, tem o mesmo significado que a palavra feliz. Ser bem-aventurado é ser feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor, meu amado irmão, não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor implica em reverenciá-lo, em reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas, reconhecer que Ele tem todo o poder, reconhecer que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele conhece as nossas intenções, que Ele conhece as nossas vidas, que Ele conhece o nosso futuro, que Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, que Ele realmente é soberano, que os nossos planos, os nossos sonhos devem ser direcionados a Ele e pedindo a Ele a direção para os nossos planos. Será que nós temos feito isso como família? Será que nós temos realizado isso?
Será que nós temos reconhecido e, quando diz temer ao Senhor, implica também em adorá-lo de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. A adoração não é somente lá no templo. Nós, meu amado irmão, nós não podemos estar lá agora. Nós já fazemos praticamente mais de 40 dias que nós não estamos lá indo mais para a nossa igreja. E é importante isto, porque nós como cristãos, nós estamos muito fundamentando a nossa vida, a nossa adoração no templo. E sendo que agora nós temos que exercitar principalmente a nossa adoração em nossas famílias, entre os nossos queridos, nossos familiares. Temos que ter agora, nesse momento agora, com muito mais necessidade, estar exercitando a nossa vida devocional com Deus, orando, lendo a palavra, buscando o seu e vivendo os seus mandamentos. Nós temos um tempo maior agora também, estando em casa, de estar junto com os nossos filhos, de ensiná-los a amar o Senhor, de ensiná-los que a importância da palavra de Deus. Nós podemos agora, entre nossos familiares, estar ouvindo mais louvores, estar compartilhando mais da palavra de Deus, orando juntos. Nós podemos agora, eu sei que talvez a grande maioria hoje está nessa situação, podemos orar na hora do almoço, não somente no nosso trabalho, quando nós oramos, quando nós estamos ali trabalhando e orando ali na hora de almoçar, mas podemos na hora do almoço, na hora da janta, de manhã, à noite, estar mais próximos de Deus, unidos em oração. Ou seja, Deus está nos permitindo isso e nós temos que louvar ao Senhor e também buscar o Senhor e reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas e colocar nossa vida no altar de Deus. E nesse texto, o salmista, no Salmo 128, ele diz, né, que quando o homem anda nos seus caminhos, quando o homem busca realmente o Senhor de todo o seu coração e teme ao Senhor, no versículo 2 ele diz, o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, seu trabalho será bem sucedido. Seu trabalho será próspero. Você alcançará prosperidade. E quando falo prosperidade aqui, meu amado irmão, a Bíblia fala sobre prosperidade, com certeza, mas não como é pregado hoje. Onde leva o homem à ganância, à avareza, onde leva o homem realmente a querer mais e desprezar as pequenas coisas. Quando fala de ser bem-sucedido, é que seu trabalho realmente produzirá muitos frutos, que seu trabalho será ricamente abençoado por Deus, por mais que seja um trabalho simples, né, muitas vezes com poucos recursos que você recebe, mas ele será abençoado pelo Senhor. Quando o homem teme ao Senhor, Deus há de abençoá-lo. Que nós possamos orar nesse tempo agora, orar também pelas famílias, para que Deus possa poupar o trabalho de muitos irmãos. Sei que muitas pessoas estão preocupados, muitos pais de famílias estão preocupados, porque o seu trabalho corre risco. Porque nós não sabemos como ficará a economia do país, como ficarão as empresas pós-pandemia. É uma incerteza muito grande que nós temos. Por mais que os homens sejam especialistas em economia e tudo mais, ninguém arrisca dar um palpite concreto. Com certeza haverá muitas dificuldades, com certeza o barco há de passar por muitas e muitas turbulências. O avião há de passar por muitas e muitas turbulências. Mas com o Senhor nós iremos em frente e não iremos naufragar. Tenha certeza disso. E aqui também ele fala, sua esposa será... aqui diz, tua esposa no interior de tua casa, versículo 3, será como videira frutífera. O que o autor quer dizer? Né? Que a sua esposa será bem-sucedida e produzirá muitos e muitos frutos. Que o seu trabalho, aquilo que ela faz, com certeza será ricamente abençoado por Deus. Seja o seu trabalho em casa, seja o seu trabalho secular, seja onde for, ela será uma bênção. Uma bênção. E depois ele fala no versículo 5, no versículo de número 4, ele fala também aos filhos. Teus filhos como rebentos da oliveira roda de tua mesa. O que significa isso, rebentos da oliveira? Né? Aí fala dos galhos da oliveira, do fruto da oliveira. Tanto é que ele fala aqui de dois produtos que era a base da economia, a base... que eram os frutos extremamente importantes que eles produziam naquela região ali de Israel, que era como a videira frutífera, né? Ele fala no versículo
de número 3, que a mulher seria como a videira, ou seja, a videira a parreira, o pé de uvas, né? Que produz uvas, é a árvore que produz uvas, que era muito forte e muito usado lá. A uva era usada para produzir vinhos, para o alimento do homem e tudo mais, para produzir o vinagre, que era muito útil, né? E também a oliveira era muito popular, tanto é que até hoje existem oliveiras muito, muito antigas, desde a época de Cristo, lá em Israel. E a oliveira tinha um fator importantíssimo, né, para a economia, para a alimentação do povo. Ela produzia o azeite, que até hoje nós usamos, que é muito útil, muito saudável para a nossa saúde, as azeitonas, que nós também alimentamos, a própria folha da oliveira. Eu estava vendo uma reportagem de um médico falando que a folha da oliveira ela tem uma substância muito importante para controlar a pressão alta e outros tipos de enfermidades, né, para prevenir algumas enfermidades. E a Bíblia fala da importância da oliveira. Então, ou seja, dá a ideia que seus filhos serão vitais, terão vitalidade, né? Isso, o ramo da oliveira simbolizava vitalidade. Vitalidade, tanto é que quando Noé solta aquela pombinha, ela voa, ela volta trazendo um ramo de oliveira, dando sinal que a água estava baixando e que a vida estava voltando, a vitalidade estava voltando ao normal. Então, ou seja, o segundo pilar, caminhar juntamente com Cristo. Caminhar juntamente com Cristo. Terceiro pilar fundamental que nós vemos nesse texto, criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Salmo 127, versículo 3 ao 5. O autor dos Salmos, ele revela que os nossos filhos não são um problema. Talvez para muitos você possa falar, meu filho é um problema na minha vida. Tem muitas pessoas que pensam assim. Os filhos são uma herança que Deus nos deu. Filhos é uma herança que Deus assim nos deu. E nós sabemos, meus amados irmãos, que toda herança, você vai herdar essa herança definitivamente quando os seus pais falecerem. É interessante. Se o seu pai tem lá, por exemplo, uma fazenda muito grande e você, quando você vai herdar no futuro essa fazenda, ela passará a ser sua somente quando o seu pai ou sua mãe vier a falecer. Aí sim ela passará para você. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus não morrerá jamais. Deus existe para todo sempre. Então, ou seja, os nossos filhos são uma herança que Deus nos deu, mas uma herança que pertence a Ele. Que pertence ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor, acima de tudo. E compete cada um de nós educá-los, compete cada um de nós desenvolver o caráter de Cristo. Essa é a nossa missão. A missão da família é ensinar nossos filhos a desenvolver o caráter de Cristo. Essa é a principal missão que nós temos. Dar o conhecimento da graça de Deus manifesto em Jesus Cristo. Aqui diz, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E aqui diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era aquela bolsa que as pessoas colocavam as flechas, né? Os nossos filhos são como flechas. Se você pegar um arco e uma flecha, você for lançar, você quer atingir aquele alvo. Você não joga ele ao relento, para qualquer canto. Muito pelo contrário, quando você estica aquela flecha e lança aquele dardo, você tem o objetivo que ele atinja aquele alvo que você está olhando e mirando. Ou seja, os nossos filhos, ele precisa ter um alvo. O alvo principal, que é agradar a Deus. O objetivo nosso, que somos flecheiros do Senhor, que nossos filhos são nossas flechas, é lançar essa flecha para que ele chegue ao alvo, que é Cristo. Porque se ele errar esse alvo, eles estarão pecando e caminhando por caminhos tortuosos. Que nós possamos realmente levar muito a sério isso, né? Possamos realmente ensinar nossos filhos
a seguir ao Senhor, levá-los aos pés de Cristo. Tem muitos pais que acham que o objetivo de ensinar o caminho do Senhor e de educar os filhos no caminho do Senhor é da igreja. Claro que a igreja tem um papel importante na evangelização, tem um papel importante no fortalecimento espiritual, tem um papel importante no crescimento das crianças no Senhor Jesus Cristo, mas principalmente você, pai, tem a obrigação, você, pai cristão, tem o direito e a obrigação de ensinar os seus filhos a conhecer o Senhor Jesus Cristo e que eles possam reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. O maior presente que você pode dar ao seu filho é se conhecer a Cristo. Muitos pais com certeza lutam, trabalham, se empenham, muitas vezes até mesmo se endividam para dar o melhor para os seus filhos. Eu sei disso, tem muitos pais que fazem isso. Né? Claro que isso não é errado. Né? Nosso dever é cuidar e suprir nossos filhos para que eles sejam ricamente abençoados por Deus. Mas saiba de uma coisa, meu amado irmão, o maior presente que você pode dar ao seu filho é Jesus Cristo. É a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Não espere somente a igreja suprir essas necessidades. Você, como pai, você que é um pai cristão, deve agir assim. Eu não nasci num lar evangélico. Quando eu me converti a Cristo, ainda garoto, meus pais não eram cristãos. Foi muito difícil para mim conviver num lar onde os demais não eram e que zombavam de mim pelo fato de eu seguir a Cristo. E se eu fizesse alguma coisa errada, eu era tremendamente cobrado por isso. Mas eu louvo a Deus que minha família quase toda foi alcançada pelo Senhor. Mas que você, meu amado irmão, ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Ore para que Deus salve a sua família. Deus há de ouvir as orações. Saiba disso. Eu experimentei isso na minha família. Eu orava muito pelos meus irmãos, orava muito por todos eles. Hoje, na sua grande maioria, eles seguem ao Senhor. Somente um irmão meu que ainda não está seguindo a Cristo. Mas que Deus possa ouvir o teu clamor. Que você possa realmente colocar a sua família no altar de Deus. Eu sei que os dias são difíceis. Há momentos que nós pensamos em desistir, desanimar. Mas sabe de uma coisa? Que nós possamos segurar nas mãos de Cristo quando o barco está no mar revolto. Quando o barco pensa que vai capotar, vai naufragar. Que você possa segurar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que você possa buscar. Aqui o texto diz, para encerrar esta mensagem, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que nós possamos, acima de tudo, confiar nessa palavra. Essa palavra fala grandemente aos nossos corações. Essa palavra revela que todo esforço nosso será inútil se nós não colocarmos o Senhor como centro da nossa família. Todo o nosso empenho será inútil se nós realmente não buscarmos e clamarmos para que Deus possa edificar a nossa casa. Não adianta eu querer edificar com as minhas próprias forças. Não adianta. Que eu possa buscar no Senhor, que Ele seja realmente o arquiteto, que Ele seja o construtor da minha família, da minha casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos estar orando ao nosso eterno Deus. Aproveitando para orar, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, muito turbulentos. Essa semana foi uma semana muito difícil, principalmente com relação a essa pandemia do Covid-19. Nós temos aí várias pessoas conhecidas nossas que se contaminaram, que estão passando por lutas, por muitas dificuldades. Nós recebemos a notícia, como já pedi oração para os irmãos no início da semana. O pastor Luiz André comentou que a sua esposa, que está grávida, entrou agora na 34ª semana de gestação. Está grávida, é uma preocupação muito grande que eles têm, que ela contraiu o Covid-19, ele nem sabe exatamente como ela contraiu. Eles tomaram todos os devidos cuidados, mesmo assim aconteceu dela estar contraindo. E ele acabou também sendo contaminado, e a sua sogra também se contaminou. O seu filhinho, até o momento, não está contaminado.
Então, ou seja, é uma situação difícil para a família. O pastor Luiz André, ele é o presidente da nossa região de São Paulo, eclesiástica de São Paulo, da nossa MEAR. Pastoreia também a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui. Então, ore pela sua família, pela Vivian. Eu recebi recado ontem que eles estão caminhando bem, que tem melhorado a cada momento. Então, que Deus possa abençoá-los e protegê-los, tá? Teve outros irmãos também que tiveram, né, contato com o Covid. Pastor Hernani, lá de Francisco Morato, ele e a sua família, ele já voltou ao trabalho, graças a Deus. E também, ontem, faleceu um senhor, que eu mandei para os irmãos o contato. Eu vou pegar novamente aqui o nome dele, que eu mandei para vocês ontem no grupo, que ele veio, infelizmente, a falecer e está com o Senhor. Foi um dos fundadores da Igreja Cristã Evangélica de Francisco Morato, que é uma cidade aqui na Grande São Paulo, tá? O nome dele, só um instantinho. Irmão chamado Branco. Ele é um dos fundadores, ele e sua esposa foram um dos fundadores da Igreja Cristã Evangélica de Francisco Morato. Ore pela família. As filhas mandaram um relato para a nossa região, dizendo que não sabia o que fazer. Não poderiam sepultar seu pai. Não podia dar um sepultamento digno. Interessante, quando alguém falece de Covid, né, nós não conseguimos dar um sepultamento digno. Não pode nem sequer enterrar. Pastor Emanuel perdeu a sua avó. Também pastor Manuel, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Vila das Mercês, e mandou um vídeo, colocou no Facebook, onde somente os coveiros praticamente foram levar o corpo para sepultar, porque você não pode participar daquele sepultamento. Dentre outros que estão passando por lutas, por dificuldades, a nossa irmã Silene, que já foi membro da nossa igreja, perdeu seu filho, estamos orando por ela. Tem uma outra Silene, que foi ovelha minha lá no Jardim Clarice, ela, sua irmã Silvana, a Milena, foram minhas ovelhas, perderam a sua mãe, também esses dias, uma serva do Senhor, da Assembleia de Deus, que faleceu. E hoje pela manhã eu recebi o recado que a irmã da Pete, né, está com Covid-19 e foi transferida para o hospital de campanha lá do AMB, né, porque complicou um pouco o seu caso. Então ore, meus irmãos, ore. Vamos interceder por essas vidas, que Deus possa abençoar. Ore pelo nosso país. Nós estamos atravessando um momento muito triste da nossa nação, onde há muita confusão política, confusão de informações. Há pessoas que desprezam, acham que essa doença não é nada, outros acham que é. Ou seja, alguns falam que a imprensa está mentindo. Irmãos, nós não sabemos. Eu não consigo, como pastor, falar o que é o que não é. Eu sei que o vírus está se aproximando. Essa é a realidade. Está se aproximando porque pessoas ligadas ao nosso convívio, muito próximos de nós, estão passando por tremenda luta. Aqui na nossa região sul de Interlagos, é uma região que está sob os olhares das autoridades. A região de Grajaú é a segunda região mais afetada. Eu estive ontem indo aqui próximo levar meu filho para pegar o carro dele numa oficina, que foi necessário mandar lá para arrumar o carro dele, que ele precisa do carro. E eu vi muitas pessoas na rua, pessoas sentadas tomando cerveja na calçada, crianças brincando sem proteção, idosos andando, ou seja, a rua estava extremamente lotada e uma região extremamente afetada por isso. Igrejas funcionando, olha só, igrejas funcionando, há uma ordem. Nós não abrimos nossa igreja porque há também, não só acima de tudo pela necessidade. Nós não conseguimos fazer culto agora nessa situação. É difícil, é um risco de contaminação coletiva. A igreja é um ponto onde pode acontecer uma contaminação. Por mais que tome cuidado, pode acontecer contaminações e há muitos idosos. E a igreja desrespeitando a ordem judicial. E nós vivemos uma era de confusão política, onde um acusa o outro. Isso não é bom. Nós não tomamos partido de ninguém. De ninguém. Nós servimos a Cristo acima de tudo e oramos pelo nosso Brasil. Ore então pelo presidente, ore pelo governador, pelas autoridades, pelos profissionais de saúde, pelos policiais, pelos bombeiros, pelos agentes que trabalham nas ambulâncias do SAMU, por aqueles coletores de lixo. Que Deus proteja eles também, que Deus possa proteger todo o povo. Ore pela nossa nação, tá bom? Então vamos agora orar ao Senhor e que você, meu amado irmão, fique em casa, respeite essa quarentena, se é possível, a não ser que você tenha que trabalhar por obrigação, porque a empresa exige que você esteja lá, mas que você respeite a quarentena. Só saia em
em extrema necessidade. Extrema necessidade. Nós não estamos mandando culto para o seu lar. Se próximo da sua casa tem alguma igreja funcionando, deixe eles lá. Ore por eles. Não vá participar dos cultos lá. Não desrespeite a autoridade. Respeitar a autoridade é desrespeitar a Deus. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então vamos respeitar, vamos estar atentos a isso. Eu peço encarecidamente para cada um de vocês e conto com a sua colaboração. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, a tua direção para as nossas vidas, para as nossas famílias. Salva as famílias, ó Deus. Sabendo, Pai, que há muitas e muitas famílias passando por lutas, por desentendimentos, passando por separações, por violência familiar, passando por todo tipo de mal. Sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. E nós confiamos em Ti e clamamos por todas as famílias, oramos por cada membro de cada família da nossa igreja, do nosso país, do mundo em geral. Ó Pai, eu sei que há muitas famílias talvez tristes porque perderam seus entes queridos. Conforte os corações, conforte o coração da irmã Silene, ó Pai, da nossa igreja. Também, ó Pai, oramos, ó Deus, pela Silvana e Silene lá no Jardim Clarice. Cuida dela, ó Pai, delas, conforte o coração delas também, pela perca da sua mãe. Oramos, Deus, pela nossa irmã Pete, pela sua irmã Laura, ó Pai, que está internada, ó Pai. Cuida dela, Senhor Deus. Restaura a sua saúde, proteja ela de todo mal, unja a mão dos médicos, dos enfermeiros, que ela possa vencer essa dificuldade, que possamos glorificar a Deus por mais uma vida que foi liberta, Deus, desse mal, Pai, terrível, Deus. Oramos, ó Deus, também pela família, Pai, do irmão Branco lá, de Francisco Morato. Cuida deles, ó Pai, das suas filhas. Ó Pai, sabemos que ele está nas mãos do Senhor. Descansou o teu servo. Ó Deus, conforte aqueles corações, o coração da igreja. Obrigado que o pastor Hernandes está bem melhor. Abençoa a sua vida, a sua família, ele que é tão importante ali naquela igreja. Ó Deus, oramos pelo pastor Luiz André, pela sua família. Cuida dele, ó Pai, da sua esposa, da bebezinha que está para nascer. Ó Pai, que eles possam descansar no conforto do Senhor Jesus Cristo. Enfim, ó Pai, pelo nosso Brasil, especialmente para a nossa São Paulo, que está sendo tremendamente, ó Pai, afetada, que é, ó Pai, o epicentro dessa pandemia. Cuida, ó Pai, da nossa nação, dê sabedoria ao nosso presidente, dê sabedoria ao nosso governador, dê sabedoria ao nosso prefeito, quebre toda barreira, todo egoísmo, quebre, ó Pai, toda a desavença que está acontecendo, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que reine a paz entre os nossos governantes, para que o povo seja ricamente abençoado, para que o povo seja, ó Pai, realmente tratado e curado desse mal. Repreenda esse mal, Deus, que se levanta contra o nosso povo, contra a nossa nação, que caia por terra em nome de Jesus. E cuida, Pai, de cada família, de cada idoso da nossa igreja, de cada criança da nossa igreja, de cada adulto, cada familiar, ó Pai. Nós oramos por tudo, Pai, e clamamos no nome santo e amado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Fique com Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me
conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida